Você só está perdendo o seu cabelo em função da calvície porque a testosterona ela está estacionando na raiz do seu cabelo, porque geneticamente você herdou essa possibilidade. E sempre que ela chega lá, teus fios se afinam. Não sabemos o porquê, mas toda essa região superior ela tem essa susceptibilidade para calvície. Já os cabelos laterais de corpo não tem. Isso porque não tem uma enzima que a gente chama de alfa-redutase. Então, o primeiro princípio, né, que a gente tem que tomar cuidado é definir se o problema é só calvície e descartar a doença acessória. Existem vários tipos de queda de cabelo. Você já reparou? Então a gente tem caspa, a gente tem doença do couro cabeludo, a gente tem doença do teu fio, doenças internas que manifestam com queda de cabelo, por exemplo, tireoide, anemia, entre outros problemas. Então o passo importante é definir o teu problema. A partir desse ponto, a gente vai planejar duas coisas principais. O primeiro é salvar o cabelo que você tem, porque a cirurgia ela não cura a calvície, ela vai resolver um problema que foi instaurado. Por isso existe o cuidado medicamentoso, que é para impedir que aquele hormônio chegue na raiz dos seus fios. Posteriormente a isso, a gente vai fazer a cirurgia para poder corrigir a perda capilar. Só que, presta atenção, pode ser que ainda não seja o seu momento. Tá? Muitos cabelos a gente ainda está em processo de afinamento, então a gente às vezes consegue empurrar o tratamento cirúrgico, a gente faz um tratamento clínico. E já vou te dar a primeira dica, hein? Para barrar o hormônio do cabelo, existem 3 medicamentos que são muito bons. Tem que saber se é o teu caso ou não. Ou a finasterida, ou a dutasterida, e o minoxidil. Existe outros, salpamel, salpameto, alfa-estradiol e tudo mais. Aqueles complexos vitamínicos que você vê o tempo inteiro, esquece isso aí, tá? Para calvície não serve de muita coisa não. Mas depois a gente conversa mais sobre isso. O que a gente precisa fazer é, salva o que tem, coloca os que não tem. Quando eu for colocar, eu vou escolher uma área saudável, que é onde não recebe a calvície. E sempre que eu transportar esse cabelo de uma região para outra, o que mantém, o que é válido, como é o cabelo na sua origem. Se a gente tirar um cabelo com 2, 3 fios pretos, quando eu transplantar, vai nascer 2, 3 fios pretos. Se eu tirar um cabelo de barba, pôr na cabeça, nasce uma barba. E se for o contrário, nasce um cabelo. Ou seja, a genética da sua origem. E quando a gente remove daquele local, não nasce mais. Por isso que tem que tomar cuidado e valorizar cada raiz do seu cabelo, porque ela é única. A sua cabeça é única, a área doadora é única. Então, tirou demais, vai recorrer a pelos corporais, é uma opção, mas perdeu a chance de ter o melhor resultado. Outra coisa importante é o seguinte, você precisa entender também que as raízes de cabelo são bem diferentes uma das outras. A gente tem raiz com fio, com 2, com 3, com 4, raiz fina, raiz grossa. Como é que a gente vai fazer a disposição disso em toda a tua restauração capilar? Qual o tipo de fio que a gente vai usar no teu hairline, no teu topete? Qual o tipo de fio que a gente vai usar na região temporal, na coroa? Tudo isso demanda de um planejamento. Além disso, cada raiz de cabelo, quando a gente transplanta, existe um ângulo correto para o crescimento. Uma direção e um ângulo. Porque senão o cabelo nasce tudo espetado. Se eu planto ele reto, ele nasce reto. Então parece um ouriço do mar. Então tudo tem um ângulo. O cabelo tem que nascer coladinho, tem que plantar ele para baixo. Tupetinho, tem que plantar a 30 graus. Redemoinho, cada hora para um lado. Então, tudo isso tem que ser escolhido a dedo. É super importante você entender isso, para que não achar que é tudo igual. Ah, planta lá que nasce. Isso são técnicas que a gente leva muito, 10, 12 anos estudando para aprender, tá, pessoal? E valorizem vocês também, né? Não dê um passo em falso. Então, considerando que você vai fazer um transplante capilar, eu vou te dar algumas dicas. A borda do couro cabeludo são de cabelos finos. Cabelinho da nuca. Quem nunca falou pro barbeiro, ô, tira esse cabelo aqui. Esse cabelo é fino. Traz da orelha, é fino. Na têmpora, é fino. Então, quando vai reconstruir o teu topete, teu hairline, tem que ser fino. Por isso existe um planejamento perfeito de onde você tira e aonde você coloca. Sempre com proteção. Existem 2 fatores principais que matam o teu cabelo, tá? E é bem fácil matar, porque o cabelo é uma estruturinha de meio centímetro, pequenininha, extremamente frágil. O bulbo nem se fala, passou o dedo ele sai.
Sem bulbo não nasce nada. Então, os dois principais são presença de oxigênio, ou seja, o teu cabelo não pode ficar muito tempo fora do sangue. Quando eu estou retirando ele para transportar, se eu não fizer isso ali em 3 horas, talvez um pouquinho mais, ele morre, porque está sem oxigênio. E o segundo fator é trauma. Se não souber retirar o cabelo, manusear e principalmente colocar nos orifícios criados com múltiplos ângulos e direções, ele vai morrer. Então, por que a gente ainda nota técnicas antigas e resultados artificiais? Principalmente porque não teve planejamento. Você precisa, é a tua imagem, é a tua autoestima, a tua autoconfiança, tem que ter um bom planejamento. Você merece, eu mereço, a gente merece o melhor. Então, esse planejamento de não ter trauma é fundamental para um crescimento saudável. Só que calma, o cabelo não planta e já cresce, ele existe um ciclo. Então ele cresce, ele transita, depois ele cai. E sempre que a gente remove e troca de lugar, ele entra na fase de queda do cabelinho. Essa fase dura no mínimo 90 dias. Então a gente só vai começar a ver qualquer tipo de estrutura folicular nova depois desse período. Entre 3 e 4 meses começa a nascer os primeiros fios. Então, se você traduzir, o transplante capilar é um casamento de 9 meses a 1 ano para poder gerar o teu resultado final. Então não pense em ter cabelo somente como uma cirurgia. É uma transformação, ela é lenta, ela tem que ser planejada, ela tem que ser construída e ela tem que ser cuidada durante todo esse período. Fez sentido para você? Esclareceu muita dúvida que você tinha? Tem alguma pergunta para me fazer? Escreve aqui embaixo. Se tiver mais dúvidas, me siga lá no meu perfil no Instagram, Dr. Rafael Magacho, e deixe perguntas, entre em contato comigo, mas não dê um passo somente pensando em dinheiro, ou que meu amigo pagou tanto, qualquer um faz, é só tirar e colocar. Não é assim, tá, pessoal? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês e estou aqui para servir quando vocês precisarem.